Obrigadão, César. Novamente, né? Boa noite a todos. Todos os seres encarnados e desencarnados que tiveram a paciência de vir conversar hoje comigo, né? Os desencarnados eu não ouço, mas eles conversam assim mesmo, não tem problema nenhum, né? E como a gente sempre fala, né? A gente comenta, nós estamos correndo o Evangelho e hoje nós vamos falar do capítulo 18. Muitos chamados e poucos os escolhidos. Para que a gente possa falar desse capítulo, ele é dividido em 3 partes. Tem a parábola do festim de bodas. Algumas pessoas às vezes não se ligam o festim de bodas com a festa de casamento, né? Porque o nome é antigo, né? Antes se falava o festim de bodas, hoje é festa de casamento. Então, é uma parábola que se fala sobre uma festa de casamento, ok? Depois a gente vai falar um pouquinho de porta estreita, que o Roberto já falou, mas eu não consigo chegar onde eu quero sem falar sobre a porta estreita. E por fim, a gente vai falar por quanto muitos há chamados e poucos são escolhidos, né? Então, para começar, a gente vai tentar entender direitinho a parábola da festa de casamento, ou do festim de bodas, né? Só para não mudar o nome evangélico, a festa de casamento. Um rei que ia casar um filho, né? Ele pega e fala assim: olha, chama os convidados, porque o casamento está pronto, né? Está tudo aí, eu matei os meus bois, matei os meus porcos, e tem lá uma série de coisas, né? Fez a festa, né? Montou a festa. Mandou os servos, e os servos, simplesmente as pessoas que foram convidadas não resolveram nem ver, nem saber, né? Receberam o convite, mas na hora de ir na festa, olha, não quero ir. Aqueles primeiros enviados, esses foram aqueles profetas, né? Do reino de Israel, e o Israel foi pródigo, né? Isaías, Malaquias, quem conhece o Velho Testamento aí tem trocentos profetas que falaram do advento, falaram que ia chegar o Cristo, o Salvador, tá? Que esse Cristo iria salvar o povo de Israel. E aí foi a interpretação errada, né, do próprio povo de Israel. Acharam que era salvar do jugo de Roma, na verdade era salvar as almas imortais do povo de Israel, mas vamos pensar, 2222, por aí ninguém sabe ao certo, mas 2200 anos atrás ninguém imaginava, pouca gente tinha essa ideia de alma imortal, né? Os egípcios tiveram, outros poucos povos tiveram essa alma. A maioria sempre viu o corpo, sempre olhou para o próprio corpo. E aí, com os primeiros profetas que vieram, o rei depois, como não apareceu ninguém, ele tinha matado, despachou mais um grupo, né, com ordem para dizer aos convidados: olha, eu matei tudo, está tudo pronto, por favor, vamos comer. E olha que era boca livre, hein? Se fosse hoje aparecia todo mundo, boca livre, né? Mas o que aconteceu? Quando ele chamou os convidados, a maioria dos convidados ou foi para a sua chácara, ou foi tratar do seu negócio, ou foi, sei lá, né? Tem tanta coisa, foi para a praia, né? Pegar uma praia, pegar um bronze, né? Com isso, o que aconteceu? Aconteceu que ninguém quis ir a esse local aonde se celebraria a união. Lembra? O que é festa de casamento? É uma celebração ligada à união de dois seres, ou de duas, né? De duas pessoas, ou dois seres, e que vai se celebrar isso, né? Vai ficar todo mundo alegre, né? Vai ficar todo mundo desejando que aquilo continue por muitos anos, como qualquer festa. Só tem que, quando eles foram para lá,
alguns convidados se recusaram, como nós. Vocês já notaram? Eu não sei se eu estava há 2.000 anos, 2.200 anos atrás. É bem possível, né? Porque eu devo estar batendo cabeça há muito tempo. Mas há 2022 anos atrás, botei 2.200, 2022 anos atrás, quando eu estava lá e ouvi Jesus falando, e não tive a menor ideia de que ele estava falando de mim mesmo. Ou ele está falando de nós aqui. Porque quando ele chama para esse festim, né, ou para essa festa de casamento, é para celebrar a união clara da criatura com o Criador. Para celebrar a união que a criatura, através de alguma coisa, vai ficar unida ao Criador. Mas, como muitos, a gente se preocupa com: vou para a praia, vou pegar um bronze, vou para... A gente se preocupa com a nossa vida, nosso dia a dia. E não damos a devida atenção à parte mais importante de nós mesmos. Fora o pessoal da casa, qual é a parte mais importante de nós mesmos? Vamos lá, alguém pode chutar, vamos conversar, isso aí é só um papo. Hein? Qual é a parte mais importante? Não é o pé, já digo, nem a cabeça, tá? Então vamos... Eu, espírito imortal, essa é a minha parte mais importante. Mas por que essa é a minha parte mais importante? Esse é você mesmo. Esse é o verdadeiro você. Porque esse aqui que vos fala, essa carne que está aqui, ela inevitavelmente vai um dia perecer. Isso é a única certeza que a gente tem no momento que nasce, é que um dia vai desencarnar. Essa carne vai perecer um dia desses. E ao perecer, eu, espírito imortal, serei um amálgama de encarnações que eu já tive, mais as experiências que aí o Alexandro teve. Então eu brinco, chamo de Zypsilon, né? Que é uma questão de chamar para dar nome. Eu, espírito imortal, eu chamo de Zypsilon. Então vai ser Zypsilon, 3.798 milhões de encarnações, mais um, né? E com isso, nunca mais o Alexandro, né? Nunca mais o Alexandro vai voltar à vida. Porque até eu mesmo, eu, espírito imortal, já serei 3.787 milhões de encarnações mais uma. Alexandre, então não vou conseguir voltar. E isso, muita gente usa, eu vou até aproveitar e fazer um parênteses. Há um pouco tempo me falaram assim, mas me explica por que no Velho Testamento diz assim, ao homem é dado morrer uma só vez. Isso não está errado? Não, está certíssimo. Ao homem é dado morrer uma só vez. Mas que homem que ele está falando? Aqui, Alexandro. Ao Alexandro ou à mulher, né? Homem no sentido de ser, né? Ser vivo. Ele vai viver uma única vez e nunca mais será, porque mesmo quando Alexandro desencarnar, ao voltar ele vai ser N encarnações mais Alexandro. Então não será Alexandro de jeito nenhum. Então ele está certo. O problema é a forma que se encara isso. Se você encarar isso do ponto de vista terrestre, tudo bem. Ao homem será permitido uma vez, né? Vai morrer uma vez, é verdade. Mas será que eu, em morrendo, não sobra alguma coisa? Né? Será que eu, em desencarnando, a gente usa a palavra morrendo, mas o certo é o desencarne, desencarnando não sobra alguma coisa? E essa alguma coisa não é mais importante que Alexandro? Né? Porque esse Zypsilon, eu vou carregar pela eternidade. Alexandro é só um tempo. É só um tempinho. E se a gente colocar frente à eternidade, Alexandre é quase que um piscar de olho.
Porque é eternidade. Às vezes a gente fala assim, eternidade. O que é eternidade? Não é 1 bilhão, 1 trilhão, 4 trilhão, 500 sextilhão. Nem sei se existem esses números, tá? É para sempre. Então, assim, os 90 anos, os 95 anos, vou até ser bonzinho para mim mesmo, né? Os 95 anos que eu vou ficar vivo, nada mais será do que um piscar de olhos frente a isso tudo, né? Então, o que acontece? Quando a gente fica preocupado com as coisas materiais, com essas situações materiais da gente, e vamos deixar bem claro, também não é para não se preocupar, mas é para se ocupar. É isso que é a diferença, a gente se preocupa, ou seja, passa a sofrer antes de acontecer. E, na verdade, a gente deveria se ocupar das coisas materiais. É necessário? Claro, é necessário que eu tenha um teto. É necessário que eu tenha algum dinheiro para poder comprar comida. É necessário que eu tenha água. Tem algumas coisas que são necessárias. Mas vamos olhar cá entre nós aqui. Vamos lá, só a gente aqui, não conta para ninguém não, né? Não vou contar para ninguém não. Quase ninguém aqui vive com o necessário. Por mais que os recursos financeiros sejam escassos, se a gente pensar em necessidade, acho que talvez ninguém aqui viva com o necessário. A gente tem sempre o supérfluo, não é? Agora, quando a gente quer dar a esse supérfluo mais importância do que as Y, o que acontece? O que eu tenho que fazer para que eu dê mais atenção a essas pseudo-necessidades, né, que a gente tem, o celular, né? Saiu o iPhone 14, para quem não sabe, ó, para quem já conta, já saiu o iPhone 14. Não chegou no Brasil, mas já tem gente correndo atrás. Então, é isso que a gente tem. É necessário, a pessoa tem o iPhone, vou nem dizer o 13, que o 13 é o absurdo do absurdo. O cara tem o iPhone 11. O iPhone faz tudo, liga, vê, não sei o quê, faz tudo o que ele precisa. Ele precisa dispor de 10 mil reais, 11 mil reais para comprar o iPhone 14? Vamos lá. Precisa? Não tem, não há essa necessidade. Mas quando nós damos a isso mais importância, o que acontece no mundo? A gente tem que começar a lutar contra o nosso irmão para que a gente possa garantir o nosso. Não é isso que acontece? Você começa a lutar para garantir o seu. Só tem que se garantir o seu normalmente porque nós somos da terceirona, né? Como eu brinco, né? Espíritos materializados propensos ao mal. Essa é a terceira classe de espíritos, todos nós, né? Todos, sem exceção. O que a gente faz? A gente normalmente faz coisas que o espírito imortal nosso vai ficar vexado quando passar do outro lado, né? Vai passar do outro lado e vai, eu pisei na bola, nossa. Por quê? Porque eu queria comprar o iPhone 14. E para isso, eu precisava virar chefe da minha seção. E como eu precisava virar chefe da minha seção, eu comecei a vir e mexe, mostrar para o chefe do meu chefe que ele de vez em quando pisava na bola. Mas assim, sem nenhuma, sem nenhuma intenção, tá? Sem nenhuma intenção. Só tem que a gente faz isso o tempo todo. A gente acaba pisando nos outros para conseguir coisas que, na verdade, o mais importante nosso vai ficar durante muito tempo. Aí nós estamos falando de 300, 400, 500 anos num lugar ruim, porque a gente resolveu que precisava mais dinheiro, que é o que acontece, a gente precisa de mais dinheiro, ou mais posição, ou mais poder, ou mais, sei lá, qualquer coisa que a gente conseguir raciocinar, terrena,
e eu vou tomar todas as atitudes para que eu consiga isso, todas, lícitas e ilícitas. Esse é o problema. Nós fazemos isso, começamos a falar mal, né? Damos uma escorregadinha no outro, o cara não faz isso, começa a falar, isso é nosso. Vamos entender, infelizmente somos ainda, né, seres da terceira classe de espíritos, ou seja, propensos a mal e com alto nível de materialidade. Como eu saio disso? Começando a entender que eu posso ser feliz com o que eu tenho. Ou alguém tem dúvida que dá para ser feliz com o que se tem? Não dá para ser feliz? Dá para ser feliz com... Tudo bem. Mas eu queria ter... O desejo, a vontade de melhora é inata ao ser. Todos nós temos desejo de melhora. Todos. Isso é inato. Isso é a lei do progresso atuando. É inato. Só tem que a gente coloca essa lei no lugar errado. Eu tinha que colocar como eu faço os Y ser melhor para poder ficar 400, 500 anos do outro lado, num lugarzinho melhor do que eu fiquei aqui, né? Infelizmente a gente coloca isso em outro lugar. Então, quem são esses que foram, né? Foram para suas casas e foram para a praia, foram lá para seu negócio? Somos nós. E ainda 2022 anos depois, continuamos assim. Dúvida? Quantos aqui tiveram que se forçar para vir hoje? Porque o trabalho tinha assim, tinha dado, tinha não sei o quê. Não é verdade? A vida, a nossa vida, nos consome muito, a vida material. E infelizmente, alguns param e vão atrás do mundo espiritual. Outros não vão. Quem está aqui hoje, com certeza, deu uma parada na sua vida, dos seus problemas, naquele corre-corre do dia, e falou, eu vou lá hoje, porque a gente vai conversar com uma coisa legal, e aí eu consigo me sentir melhor. Não é que todos nós viemos aqui, 99% para isso, é verdade. Então, nós somos aqueles que há 2022 anos mantemos a vida material nos domando. E por fim, alguns pegaram e até pegaram os servos e os mataram. Quem são esses? Nada, na verdade, são aqueles indivíduos que mataram os profetas e mataram até o próprio Cristo, né? Tanto que o hebreu, até hoje, o israelita, o hebreu, né? Porque o hebreu não é bem só o israelita, mas vamos botar o israelita até hoje, ele espera a vinda do Cristo Salvador, né? Ele espera a vinda do Cristo, ele não veio para eles. Pegaram e crucificaram até o próprio Cristo. E com isso eles perderam o fruto do que, na verdade, eles iam fazer. Por quê? Olha só, vamos entender. Vamos se colocar há 2000 anos atrás. O mundo era idólatra. Ou seja, o mundo 90% dos países eram idólatras. Ou seja, adoravam divindade, trovão, não sei o quê. Adoravam uma série de coisas. Um povo tinha claramente um único Deus, Deus único. Era o hebreu na época, não era nem israelita, era o hebreu. Na época ele tinha um único Deus. Ele teve a oportunidade, quando Roma tomou e entrou, ele teve a oportunidade de espalhar esse Deus único para todo o planeta. Talvez não na Índia, na China, que estava realmente muito longe, mas pelo menos a Ásia, a primeira parte da Ásia ali, a Europa e a América do Sul em certa parte, ele teve a oportunidade de espalhar essa ideia do Deus único
para o mundo inteiro e infelizmente não o aproveitou. Porque quem tomava conta do mundo na época? Aviso, não é americano, era Roma, né? Era Roma. Então Roma era dono do mundo. Ele perdeu essa oportunidade. Então vamos lá. E aí o rei disse: já que o festim está tudo preparado e que os que foram chamados não foram dignos dele, né? Não quiseram vir, eu vou para tudo, chega a todas as encruzilhadas e chama todo mundo, os bons e os maus, né? Chama todo mundo. Se ele falou isso, é por quê? Porque o próprio hebreu não entendeu o que aconteceu, e aí a palavra de Jesus, a palavra de Deus, a palavra de Jesus, ela ia ser pregada entre todos os povos. Isso é que é entre bons e maus. O que é? Os que acreditavam no Deus, os que eram idólatras, os que não acreditavam em praticamente nada, né? Com isso, quem recebesse a palavra, seria admitido nessa festa de casamento. Entendeu? Então ele chamou todo mundo. Então, quem atendeu aquele chamado, entrou na festa de casamento. Agora, Jesus é de um brilhantismo. Quando a gente fala, eu penso de um brilhantismo, um negócio fantástico. O rei adentra nesse local onde está todo mundo e descobre um cara sem a túnica nupcial. Agora vamos entender, olha só. Todo mundo sabe que a maioria dos povos, a não ser os chineses, usavam o algodão cru, né? Pintado, né? Não sei se vocês sabem, a cor mais difícil de conseguir era o branco, porque o branco você tinha que alvejar o tecido. Com isso ele fica mais fino e coisa e tal, é mais difícil, tem uma série de problemas. Você conseguir o algodão tonalizado era fácil, preto, roxo, era fácil, mas fazer ele branco era complicado. E aí o que ele fez? Jesus fala, a túnica nupcial. Então o hebreu fazia uma túnica para a vida inteira branca, porque era cara que só. E aí a pessoa botava aquela roupa branca, olha só onde ele chegou, branca, pureza, né? Elevação, botava aquela roupa branca e ia para o festim. Quem não estava com ela, significava que não aceitou a palavra. E aí haverá choro e ranger de dentes, né? Serão jogados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Agora vamos entender. Jesus fala da alvura, né? Da túnica nupcial, da alvura daquela roupa em relação ao espírito imortal, aquele espírito imortal iluminado, com mais iluminação, com maior volume de elevação, e quem não tiver vai ser jogado. Mas que é as trevas exteriores dessa? Não será o paraíso perdido? Nós não estamos aqui eu diria que, não acho que ainda nem no meio, mas devemos estar mais ou menos no meio dessa saída de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Não estamos mais ou menos nessa saída? Então, quem não conseguir, aqueles que não conseguirem vestir, envergar, se transformar, aí é uma questão da palavra, né? Aquele que não conseguir transformar o seu perispírito numa alvura um pouco melhor, né? Não vai permanecer, né? Vai ser jogado nas trevas exteriores, ou seja, fora da terra, aonde haverá choro e ranger de dentes. Por que vai ter choro e ranger de dentes? Você imagina? Então, bem, eu espero que não, rezo, mas vamos supor, o Alexandro perdeu o bonde pela, quinta vez, Deus me livre, mas perdeu o bonde pela quinta vez, tá? Perdeu o bonde. Não passou para o mundo de regeneração. Acorda um dia com um queixo desse tamanho, com pelo para burro, e falando uga-uga e tendo que correr atrás de mamute, se tiver maluco. Tá bom.
Mas Alexandre, quando está acordado, não lembra nada disso, né? Não lembra nada disso. Zípsilo, né? Melhor dizendo, Zípsilo acordado não lembra nada disso. Mas quando dorme, ele chega do outro lado e pensa, nossa, vou arrancar um dente amanhã com uma pedra, né? Quando antes era anestesia, o cara vinha, botava uma broquinha. O que eu achei? O que eu perdi? Eu perdi o paraíso. Então, quando Jesus fala nisso, ele fala justamente isso. E agora uma coisa para que eu vou aproveitar, vou falar uma coisa. Eu gostaria de dar uma ideia como isso do mundo de provas e expiações vai se mudando para o mundo de regeneração. Olha só. A Terra, o planeta em si, não tem nada, não tem uma alma do planeta, né? Não existe alma, como o pessoal chama, Gaia, a alma da Terra, não existe. O que existe, na verdade, é os pensamentos e sentimentos de todos nós que estamos aqui, encarnados ou desencarnados. Isso cria em torno da Terra uma biosfera, vamos lá, cria uma quantidade de nuvens, vamos colocar para que todo mundo entenda, em torno do planeta. Quanto pior esses pensamentos, esses sentimentos, mais escuros serão essa bola, essa parte de nuvens, né? Eu estou falando bem para que a gente possa entender. Aí, todos os dias, desencarna um monte de gente e encarna um monte de gente. Vamos supor que desencarnem espíritos menos evoluídos e encarnem espíritos mais evoluídos. O que aconteceu? Aquela bola de nuvens em torno da Terra, em vez de ser pretona, passou a ser preta clara, porque cinza ainda não é, mas preta clara, né? E aí, o que acontece? Quem tiver o seu perispírito, que só pega energias daquela preta, não consegue mais reencarnar no planeta. E aí vai ser jogado nas trevas exteriores, onde vai ter choro e ranger de dentes. É isso. Então, e aí esse processo acontece. Então, assim, a Terra desencarna muitos e entram muitos um pouquinho melhor. A Terra fica agora cinza escuro, né? Fica aquele cinza escuro, né? Nisso, um grupo de espíritos não consegue mais reencarnar. E isso vai acontecendo até que uma hora os que estão aqui em torno da Terra, encarnados e desencarnados, passaram a ter um determinado nível aonde não tem mais dívidas com a lei, vamos dizer assim, né? Não tem mais problemas com a sua própria lei. Porque o que é o mundo de regeneração? Qual é a diferença básica de um para o outro? Hoje a gente sabe o que tem que fazer e na maioria das vezes não faz, né? É verdade, vamos lá, vamos ser sinceros conosco mesmo. A gente sabe o que tem que fazer, mas infelizmente remancha, né? O mundo de regeneração não. Você sabe o que tem que fazer e faz. E com isso você não fica mais ao alcance da lei. E se não há mais ao alcance da lei da plantio e colheita, você cada vez pode se dedicar mais à sua evolução, em vez de ficar resolvendo as petecas que a gente deixou para trás, que é o que acontece. Quando a gente encarna, a gente tem que resolver uma meia dúzia de peteca que deixou para trás, né? Recebe uma prova aí para ver se a gente passou para frente, e olhe lá, né? E é todo isso que envolve a nossa existência num planeta de provas e expiações. Agora vamos imaginar que a gente estivesse num planeta regenerado. O que acontecia? Como eu não tenho nada para trás, eu plantei legal, eu só tenho que me preocupar com o quê? Com andar para frente.
Eu não preciso mais consertar para trás, né? Eu tenho que me preocupar em andar para frente. É bom a gente ter essas noções para entender, né? E quando o rei fala que ele não tinha a túnica nupcial, ele está dizendo isso, olha, você não alcançou o mínimo necessário para permanecer nesse planeta. Agora, não perguntem para mim qual é o mínimo necessário, que eu não tenho essa resposta. Mas eu digo que uma coisa a gente tem que entender. Se você faz o mal e gosta de fazer o mal, você não está no caminho certo. Se você faz o mal e a consciência lhe dói, você está um pouquinho melhor, mas ainda não está no caminho certo. Se você faz o mal e corre, pelo menos tenta, que nem sempre dá, de dar aquela diminuída naquela besteira que você fez, então você começou a estar no caminho certo. Essa é a verdade. Então, se você faz algo, viu que fez errado, todos nós, e fala assim, recebeu 20 reais, pagou um negócio de 5, deu uma nota de 10 e recebeu uma de 20 de troco. Quem não aconteceu isso com a gente? Vamos lá. Você pegou o vintão, olhou e falou assim, botou no bolso e saiu andando. Você tem que devolver? Tem que devolver. Né? A gente está falando, eu estou falando de uma coisa tola que acontece no dia a dia. Agora, vamos entender a diferença. Você pegou, a pessoa te deu 20, você meteu o vintão no bolso, saiu andando e não viu. Acontece também. Quantas vezes você pega o troco assim, olha, se você descobrir que está errado, você tem que voltar. Porque quem que nos julga? Nossa, minha consciência. Então, enquanto eu descubro que fiz a besteira e não tento consertar, ficou até bonito, né? Não tento consertar. E não tento consertar. Eu estou fazendo mal e estou gostando de fazer o mal. Me dei bem. Só tem que a gente esquece que a menina que estava no caixa, e olha, eu digo porque eu já fui caixa, né? Vai fechar o caixa e vai descobrir que está faltando 15 mangos, 15 reais. E quase com certeza ela vai ter um descontinho no final do mês, assim, 15 a menos que ela deixou de recolher. E isso é uma realidade. E eu estou falando de uma coisa besta, né? Agora, podemos falar do hábito de falar mal com as pessoas, podemos falar de um monte de outras coisas que a gente tem, né? E no item 18 desse item 2 do capítulo 18, é preciso, antes de tudo e sob condição expressa, estar vestido da túnica nupcial, que isto é, ter puro coração e cumprir a lei segundo o Espírito. É bonito, né? Ter puro coração e cumprir a lei segundo o Espírito. 90% a gente não entendeu nada, mas é bonito, né? Mas o que é ter puro coração? O que é ter puro coração? Né? O meu não, o meu está cheio de remédio, já tomo remédio há muito tempo, meu coração não é puro. Mas o que é ter puro coração? Aí Jesus, que eu brinco, JC que eu chamo, eu brinco assim, não, JC, aquele cara, colegão, JC chegou e falou assim, como eu sei que vocês são muito miolinhos, vocês nós, né? Como eu sei, Jesus falando, né? Que nós somos muito miolinhos, eu vou deixar para vocês uma frasezinha, na verdade 3, para que vocês entendam o que é ser puro de coração. Ama o Pai sobre todas as coisas, sobre tudo que tem no céu, na terra, o enunciado é grande, mas ama o Pai sobre todas as coisas. E ama ao próximo na mesma quantidade que você se ama. Então, significa que eu primeiro tenho que aprender a me amar, porque cada um só dá o que tem. Ninguém dá uma coisa que não tem. Se você não tem paciência, você não consegue fazer o outro ser paciente.
Se você não tem amor, você não consegue dar amor para o outro. Então, tudo você tem que aprender primeiro a si próprio, né? Eu vou aprender a me amar. E olha, aprender a se amar é simples. Quem aqui quer ganhar queixão e arrancar dente com pedra? Tem alguém? Candidato? Algum candidato aí? Claro que não. Então, isso não é se amar. Eu não quero mais perder o bonde que eu perdi da última vez. Eu não quero mais perder esse bonde. Né? Então é isso. Vou me amar, vou aprender a viver entendendo que eu posso ser feliz, eu posso ter amor pelo outro, eu posso uma série de coisas e não preciso estar preocupado pelo ter, porque o que na verdade eu tenho é que ser, e ser é difícil, porque ser exige esforço, ter exige dinheiro só. E tem muita gente rica, mas tão pobre que só tem dinheiro. Essa é uma verdade. Existe muita gente rica, e eu conheço até alguns, que infelizmente são tão pobres, como seres, como pessoas, que eles só têm dinheiro. Então, a hora que nós entendermos essa verdade, eu tenho que começar a ser. Ser o quê? Ser uma pessoa que busca o melhor para o outro. Aí entra o BIP. Lembra o BIP? Todo mundo fala, né? Lembra? Benevolência, indulgência e perdão. Porque quando Jesus falou isso, ele estava falando em ser caridoso. Mas o que é caridade para Jesus? É ser benevolente. O que é ser benevolente? Vou agir sempre para o melhor do outro. Vou fazer o melhor para você, mesmo que seja dizer não para você. Né? Quantas vezes, o pessoal que já foi jovem, eu já fui há muito tempo jovem, chega aquela garotada, vamos pichar a placa. Né? Isso aí era coisa da minha época, né? Vamos pichar a placa. Aí todo mundo, qual seria o benévolo? Quem seria o benévolo? Cara, isso aí tu tá pagando. Toda a sociedade paga uma placa dessa. E você está pichando, quer dizer, você está pegando o dinheiro de todo mundo e jogando no lixo. Isso é o benévolo. Mesmo dizendo não. Ele disse não. Mas um não para o bem de todos. Não só daquele indivíduo, como da coletividade. Isso é o benévolo. E o indulgente? O que é o indulgente? O indulgente é aquele cara que, mesmo diante de algumas injunções da existência, né? Mundo de provas e expiações. O que é que a gente espera? Provas e expiações. Expiações. Provas significa dor, expiação significa dor. Então, frente às injunções da nossa existência, é entender que aquilo é bom para mim. Lógico, bom para mim quem? Hein? Zipson. Ele é importante, lembra? O importante é ele. Esse aqui nem tanto. E com essa ideia, a gente chega à porta estreita. O que é a porta estreita? A porta estreita é aquele indivíduo que abandonou o ter, abandonou as ideias materiais e começou a trabalhar em si próprio. E por que se aprova porta estreita? Porque dá um trabalho. Um trabalho. Por quê? E por que dá trabalho? Olha, uma coisa interessante. Por que isso dá trabalho? Porque você começa a ver que você é menos do que você imagina. A gente é bonzinho com a gente mesmo. É verdade. Eu faço isso porque tal fulano fez aquilo. Quer dizer, você não é aquilo. Você fez isso porque fulano fez aquilo. Eu penso assim porque tal fulano falou assim. Então, a gente começa a colocar nos outros a responsabilidade da nossa existência e em colocando a responsabilidade da nossa existência, a gente se tira dessa equação.
Quando você aprende a olhar para você e dizer assim, eu fiz isso, lógico, ela falou, mas eu fiz isso porque eu quis, porque senão não tinha feito, né? Senão não tinha feito, porque eu quis, você começou a ter uma dorzinha, chamada dorzinha de consciência. E é isso que realmente faz o indulgente. Ele olha para o outro e fala assim, aquela pessoa naquele momento acordou com os 2 pés esquerdos. Quem não acorda aqui um dia chutando o cachorro, né? Cachorro, né? Quem não acorda assim um dia, pelo menos? Todo mundo é assim. Mas se todo mundo é assim, mas você tem que dar o direito ao outro de ser assim também. Isso é o indulgente. É aquela, você ouvir o que a pessoa falou, apesar de não ter sido as melhores palavras, os melhores, mas você vai se colocar, no mínimo, em silêncio. Isso é indulgente. O silêncio é uma bela de uma indulgência. Vocês já notaram que quando está aquele clima, você fala A, a pessoa fala B, daqui a pouco você fala C, D, e os tons de voz estão subindo, e a coisa está começando. O silêncio, como disse, o silêncio é de ouro. Às vezes, ser indulgente é se calar. E aí, como a gente passa só pela porta larga, é difícil a gente ter a porta estreita, chegamos agora ao final daquele porquê muitos os chamados e poucos escolhidos. Pô, qual é a religião que fala mal, fazer coisas erradas para o próximo? Vocês conhecem alguma? Não existe religião que diga, mata o fulano, destrói não sei o quê. Existem interpretações equivocadas do Alcorão, do Torá, da Sharia, que eu já havia algumas, que interpretam de forma incorreta uma verdade, como o cristão fez isso aí nas cruzadas. Vai lá e mate todos os infiéis, que você tem um lugarzinho no céu. Como se Jesus, ou Deus, gostasse que você entrasse numa aldeia e matasse todo mundo. Então assim, nós temos que começar a entender que todos nós fomos chamados. Quem já ouviu, um dia que seja, faça ao outro aquilo que gostaria que fizer, que não faça ao outro aquilo que você não gostaria que outro fizesse para você, você já é um dos chamados. Mas por que são poucos escolhidos? Porque a gente ainda anda na direção do trabalho, da praia, né? da casa, da fazenda. A gente ainda anda muito na direção do ter e não do ser. Então, por final, eu gostaria de deixar apenas uma pergunta. Será que finalmente vamos atender ao chamado do Mestre e buscar a porta estreita? Acho que cada um agora tem que responder de si para si. Será que eu vou conseguir realmente entender as palavras do Mestre dessa linda, maravilhosa parábola, que é a parábola da festa de casamento ou festim de bodas? E pela atenção, obrigado.